Olá, bom dia, crianças e adolescentes da Infância e Adolescência Missionária da Paróquia São Roque de Nova Aurora. Eu sou a Naíra, coordenadora paroquial, e estamos aqui para mais um encontro online, né? Já que a gente não pode se encontrar ainda por causa desta pandemia, a gente está aqui para ter um papo para vocês muito especial hoje. E hoje nós temos convidados especiais, aqui vocês estão vendo, né? Tem as meninas aqui que vão se apresentar para vocês. E hoje nós temos o Márcio, lembra que eu falei para vocês que estava lá na África, foi fazer uma experiência lá, e hoje ele veio contar para a gente um pouquinho do que ele viveu lá. Oi, meu nome é Letícia, eu sou da Pastoral Raio de Luz. Oi, meu nome é Ana Júlia, eu sou coordenadora do grupo Filhos de Maria. Oi, meu nome é Márcio, que estava lá em Guiné-Bissau, né? Isso, então a gente vai fazer algumas perguntinhas, assim, umas perguntinhas básicas, umas curiosidades que a gente tem, né, para saber como que foi lá, né? A gente reza tanto pelos nossos missionários, a gente faz nossas orações, as nossas contribuições, a gente tem notícias de lá, então a gente quer saber um pouquinho como foi lá. E as meninas têm algumas perguntinhas prontas, já bem boa, para ele responder para a gente. Vamos lá? Qual foi a sua experiência em Guiné-Bissau? Bom, a minha experiência, né, eu tive um aprendizado muito grande lá. Porque as crianças lá, elas são simples, elas não têm muito aqui, tanto como nós temos, e elas são felizes com o que elas têm. Então, eu tive essa experiência, tipo, de aprender a viver com o que a gente tem. Às vezes não é muito, às vezes também é aprender, tipo, agradecer por que a gente tem, né? Porque às vezes a gente não dá valor àquilo que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uma coisa ali e fica reclamando. Lá eles não têm e mesmo assim são felizes. Isso eu aprendi lá. Simplicidade, né? Humildade. E, Márcio, as crianças lá, eles têm celular, como as crianças daqui, bicicleta para andar, brinquedos. Com que eles brincam lá? Bom, celular não, né? Mas os maiores de idade. Bicicleta tem uns que tem. E brinquedos são muito poucos que tem, né? Geralmente são os que vivem na capital que tem. Porque lá, um dia eu fui jogar o lixo, né? Queimar o lixo. E foram duas crianças comigo. E essas duas crianças viram um frasco de desodorante e um de creme também. E elas perguntaram se podiam levar para casa. Daí eu perguntei, mas por que vocês querem levar? Daí elas responderam para mim que queriam usar para brincar, né? E às vezes para nós aqui o que é lixo, eles usam de brinquedo, né? Como que as famílias de lá se alimentavam? Bom, a base da alimentação lá é o arroz. Eles plantam as coisas para vender, para comprar arroz. Eles não plantam para consumir. Eles plantam para comprar arroz, né? Lá a base o dinheiro deles, né? É a venda de castanha de caju, porque lá produz bastante caju. Daí eles recolhem o caju quando cai e tiram a castanha e vendem. Daí eles vendem para comprar o arroz. E esse dinheiro da castanha geralmente é para o ano inteiro. E eles comem outras coisas também, frango, né, peixe, mas a base mesmo é o arroz. O que mais te marcou em sua missão quando você foi para lá? Bom, como eu já disse, né, a simplicidade das crianças. Elas têm pouco e são felizes com o que têm, né? Qual foi a experiência de estar junto com as crianças? Eu me senti feliz, alegre, né? Porque a criança sente alguma energia positiva, sabe? Que te deixa bem feliz. Elas brincam com você, elas te acolhem muito bem. Então, falando nisso das crianças, você pôde presenciar assim as celebrações, né, as missas que tinham lá antes da pandemia que aconteceu. As crianças participam, elas vão nas missas, elas vão junto com a família. Como que é a convivência? Eles têm catequese lá? Sim, missa lá tem, fora os que tem, tipo, não oficial, né, vamos dizer. Tem a missa domingo e quarta, com o padre, né? Mas fora isso tem as semanais, assim, que daí tem o terço, a adoração. E as crianças
participam bem, né? E tem catequese lá também, tá começando a crescer mais a questão da catequese, né? E as crianças lá, elas participam muito bem. Como era a sua rotina lá? Bom, a nossa rotina lá era de manhã, né? A gente acordava mais cedo, assim, para se arrumar, né? E 7 horas tinha oração. Daí 7h30 tem o café da manhã, né? Que daí 8 horas nós iniciamos as atividades, que cada um tinha sua atividade mais principal, assim, né? E daí meio-dia, 11h45 por aí, nós parávamos para almoço. Daí voltávamos 15 horas com o terço da Divina Misericórdia e parávamos umas 6 horas, que os dias que não estava parado por causa da pandemia, tem as missas, né, que são missas com o padre e sem também, que daí segunda e sexta tem a missa lá na Casa da Missão, com os missionários que estavam lá, né, ministros. E daí terça tinha o terço, quarta a missa com o padre, né, e quinta adoração. Daí o horário principal é 7 horas. Qual era a função de você lá? A minha função a principal, né, era mais a informática, assim, computação, né. Daí, mas quando tinha alguma coisa que eu poderia ajudar, tipo assim, ajudar na casa, limpar o quintal, sim, eu ajudava. Mas a principal mesmo é a parte da informática, a computação, assim. Daí quando tinha alguma entrevista, algum vídeo para gravar aqui, para mandar para a CNBB, aqui pro Brasil, daí eu também ajudava na gravação. E lá vocês tinham internet assim à vontade, como a gente tem internet aqui? Como que é lá o sistema de comunicação de vocês? Bom, lá é mais internet de internet móvel, né? Daí você tem que colocar o crédito e usar a internet móvel. Wi-Fi, né, não é muito frequente, né? Mais internet móvel, daí tem um custo maior, né? Pensaram, crianças, como vocês iam viver lá na África, sem celular e sem internet? Como seria a vida de vocês, hein? Maravilha, hein? Onde você e seu pai ficaram hospedados? Bom, nós, quando chegamos lá, meu pai, minha mãe e a outra missionária que foi com a gente, nós ficamos na hospedaria lá, né? Que lá tem a hospedaria e tem a casa principal da missão, né? Daí, depois passou um tempo, daí foram 2 missionárias que estavam lá, voltaram para o Brasil. Daí eu fui para a casa principal e meu pai e minha mãe ficaram na hospedaria. Tinha coroinha? E como era os coroinha? Sim, tinha. Tem ainda, né? Mas tem a formação, é quase igual aqui, né? Só mudam algumas coisas, que a formação deles e tal, mas é praticamente igual aqui, os coroinhas. Além da língua portuguesa, qual outra língua eles utilizavam? Bom, a língua portuguesa lá é a língua oficial do país, mas a língua nacional, né, é o crioulo. Mas daí também tem as outras línguas de etnias, né, que daí tem o Fula, Manjaco, Balanta, e tem 32 línguas lá, fora o português, com o português 33. Então o povo lá são poliglotas, né? E você conseguia entender o que eles falavam quando eles falavam em outras línguas, assim, diferente? Porque o português dele não é o nosso português, né? É português mais assim, a gente, como diz, mais português de Portugal. Eles falam um pouco assim diferente da gente. Mas quando eles falavam das etnias deles, vocês conseguiam entender alguma coisa assim ou não? Não, a gente conseguia entender mais o crioulo, né? Que é mais baseado no português de Portugal, né? Mas no começo, sim, tinha um pouco de, eu pelo menos tinha um pouco de dificuldade para comunicar. Daí com o tempo eu fui aprendendo mais e comecei a me comunicar com mais facilidade, né? Mas as outras etnias é bem difícil de entender. É tipo um alemão falando assim, meio para nós aqui, né, embaralhado, né?
Quantos dias você e seus pais ficaram em missão? Bom, no princípio era para ser 3 meses, né? Mas com o Covid-19, nós tivemos que ficar lá 3 meses a mais. Mas como o pai sempre diz nas entrevistas e outras histórias, né, que ele conta, esses 3 meses a mais que a gente ficou lá, o pai ficou feliz, porque se a gente fosse com 3 meses, não daria tempo nem de terminar a laje, né? Daí com os 3 meses a mais, deu tempo de cobrir a escola. Daí o pai ficou bem feliz com isso. Então, só pegando um ganchinho nessa resposta sua, quando seus pais foram convidados, ficou aquela dúvida, vamos levar o Márcio, não vamos ficar naquela dúvida, será que a gente deixa ele? Decidiram levar você. E o que você diz disso? Foi uma boa decisão? No meu ponto de vista foi, né? Porque quando a gente foi com a missionária, né? Da Núbia, que está lá. Daí, agora na volta, eles falam que eu ajudei bastante no aeroporto, porque acho que se eu não tivesse junto com eles teriam muito mais dificuldades, né? E também, se eu ficasse aqui e com a pandemia no ar, assim, eles lá e eu aqui, eles ficariam muito preocupados, né? Qual era o estilo de roupa deles? O estilo de roupa é quase igual ao nosso, só que lá o povo é mais tipo, roupa mais rasgada, assim, mais descuidada, assim, né? Porque lá eles têm uma cultura, assim, por exemplo, você dá uma roupa nova para eles. Você vê eles andando na rua de novo, daqui uns dias já tá tudo meio rasgado, assim, porque lá eles não se cuidam tanto como a gente aqui, né? E daí as crianças as mais novas, né? Elas andavam mais só com a parte de cima, assim. Daí, esse é o estilo de roupa deles, né? Do que você mais sentiu falta de Guiné-Bissau? Bom, eu senti falta bastante das crianças, né? As crianças, como eu já disse, elas deixam a gente muito feliz, né? Qual é a experiência de ser chamado de Menino da Neve? Bom... Quando eu vi na internet, eu falei, meu Deus do céu, olha só o apelido que acharam pra ele. Eu fico meio engraçado, meio sem reação, sabe? Porque, na verdade, você era uma pessoa diferente no meio deles, né? Imagino, porque a gente vê, pelo menos nas reportagens, o pessoal de lá, eles são bem simples, como você falou. Então, assim, quando tem alguém diferente, eles se apegam realmente. E todos os missionários que foram para lá e que voltaram, sempre falam assim, eu quero voltar porque eu deixei muitos amigos, eu tenho pessoas lá que me fazem diferença. E se eu perguntar para você hoje, você voltaria para lá para passar mais algum tempo, você voltaria? Acho que eu iria sim, né? Passar as férias lá, né? Porque lá é um lugar muito agradável. Muito acolhedor, né? Então, pessoal, a gente já está quase terminando o nosso programa. Que pena, né? Poderia ficar aqui muito mais tempo conversando com o Márcio. A gente tem muito mais perguntas para fazer. Mas, com certeza, assim que voltar os nossos encontros, que terminar essa pandemia, que a gente pudesse reunir, ele vai estar aqui novamente. E cada um de vocês vai poder fazer a pergunta, vai poder tirar suas dúvidas. E nós só temos que agradecer, né, ao Márcio, que foi lá, que trouxe experiência para nós. Que o Espírito Santo possa iluminar sempre, sempre ele, a cada dia mais. Porque, assim, falar de missão, eu consigo falar, as meninas conseguem falar. Mas ele consegue falar do que ele viveu, do que ele viu e do que ele sentiu. E nada melhor do que isso, né, para aquecer o nosso coração. E qual que é o nosso lema da Infância Missionária? De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos. Até a próxima.